Olá, nesta edição eu entrevisto José Otávio Lemos. Ele é multifacetado. É especialista em marketing, zootecnista, agropecuarista, juiz de zebuínos, escritor, membro da Academia de Letras do Triângulo Mineiro. Vamos ver como é que ele compõe tudo isso e tem mais história além dessas que eu falei. Seja muito bem-vindo, José Otávio. Olha, eu que agradeço por estar aqui. Acho que é muito legal, um espaço que eu considero importantíssimo. Eu até estou escrevendo alguma coisa sobre esse espaço, a começar da escultura que está lá de fora. E eu tenho um apreço danado por essa casa, porque inclusive duas coisas eu recebi dessa casa, né? O título de cidadão honorário de Uberaba e esse ano a maior medalha do Legislativo uberabense, que é a Major Eustáquio. Exatamente, e a escultura que você está falando é a do Major Eustáquio, né? É do Major Eustáquio. A gente está criando uma história em cima dela para as crianças de Uberaba entenderem a importância de tudo que aconteceu no Uberaba desde a fundação até o presente momento. E nessa história inventada, cai um raio sobre a estátua, ela toma vida novamente e de repente o Major Eustáquio começa a perambular pela cidade e não entende como que pode aqui no lugar onde era a casa dele ter modificado tanto. Bom, Zé Otávio, ele é de Araxá e eu já fiz a pergunta aqui inicial. Como que você constrói, como é que você faz a fusão de tudo isso das suas atividades? Você é bastante disciplinado? Eu acredito que eu seja bastante disciplinado, porque eu normalmente durmo às 9h30 da noite e acordo às 3 da manhã todo dia. Um horário diferente, né? Um horário diferente. Por quê? Porque entre as 3 da manhã e as 8 da manhã, você recebe poucas ligações. A chance de uma ligação telefônica é mínima. Então dá para trabalhar muito, principalmente a área artística, seja no desenho, seja na escrita, ou mesmo nos projetos de zootecnia. Ô Zé Otávio, você tem aqui, vamos por grupos, vamos blocar isso aqui em relação à zootecnia. Vamos falar sobre ser juiz de zebuínos também. Como é que é? Quais são os critérios? Existe uma escola para isso, né? Existe uma preparação para isso. Porque muitas vezes as pessoas falam, não, chega lá, ele é um árbitro, mas tem uma preparação. Tem toda uma preparação. Primeiro, uma preparação que eu diria acadêmica, porque você tem que ser graduado em zootecnia, agronomia ou veterinário. É o primeiro passo. Depois você tem que fazer um curso de noções de julgamento, que é um curso oficial da BCZ. Depois você tem que fazer um número de exposições e ter a aprovação dos outros juízes. Depois você tem que passar por uma prova para conseguir a carteira de juiz. E aí começa toda uma vida em cima disso. A minha começou em 1983, então já tem um bom tempo. Já tem uma história aí. Quando você fala de exposição, é essa exposição de gado, que vocês têm que estar ali para julgar quem é o campeão, o boi, a vaca, o touro? Exatamente, porque nós não julgamos qual é a vaca mais bonita ou o touro mais bonito. Nós julgamos um animal que tem que ser produtivo, seja para carne, seja para leite. Então ele tem que mostrar no corpo dele qualidades com que o pessoal veja que ele vai ser um bom produtor de leite, um bom produtor de carne, geneticamente, ou seja, que ele pode transferir isso para os filhos, para os netos. Cita aí, por exemplo, 2 elementos que entram dentro desse critério de julgamento. O tipo racial, porque quando você tem uma raça, você tem uma permanência de atributos, e depois o tipo morfológico para a produção. Por exemplo, você pega a raça Gir e a raça Nelore. Elas são bem diferentes entre elas no tipo de chifre, no tipo de formato de cabeça, de orelhas, e ao mesmo tempo são diferentes de corpo. O Nelore vai ter uma musculatura muito mais avantajada, porque ele é uma raça para corte, enquanto o Gir vai ter uma musculatura mais suave, porque ele é uma raça para leite. Você tem um trabalho muito marcante nessa área, tanto em Uberaba quanto no exterior. E na Índia, você tem um contato, uma proximidade muito grande, né, com a Índia. Lá você desenvolve esse tipo de trabalho também, dentro da agropecuária, do produtor rural, do juiz de zebuíno? Ou é um encantamento também pelo país, pelo continente? Eu brinco com um pouquinho de seriedade, ou muita seriedade nisso, que eu devo ter nascido a metade em Araxá e a metade em Uberaba. E ao mesmo tempo eu brinco que eu devo ter nascido a metade no Brasil e a metade na Índia, porque é um país maravilhoso.
É um país que a gente a cada dia aprende mais. São 1.300.000 pessoas morando naquele país. Ou seja, praticamente mais de 6 vezes a população do Brasil. É uma cultura fantástica. Eu estava lá essa semana e estive num templo que tem 5.000 anos de idade, ou seja, 10 vezes a idade do Brasil. E essa relação começou justamente com o estudo do que seria desse gado que saiu de lá e veio para cá. E hoje eu estou trabalhando num projeto onde nós pretendemos colocar a genética dos animais que estão aqui no Brasil nos animais que estão na Índia, para fazer melhoramento genético lá. E além disso, você também absorve toda aquela cultura, aquela espiritualidade que, pelo que eu acompanho, você lá com as suas postagens, com as suas fotos, com os seus textos, você se sente muito ambientado e nutrido, né, daquela circunstância. Eu acho muito interessante a cultura hindu e acho muito bonito o hinduísmo. Porque muita gente acha que a Índia é cheia de deuses diferentes. É Shiva, é Vishnu, é Brahma. Não, o hinduísmo não tem isso. Ele acredita num Deus só, num Deus que quer o bem de todos. A manifestação desse Deus é que é diferente. Ele se manifesta de diferentes formas. Inclusive existe uma vertente muito interessante que fala que o homem correto, ele tem 10 faces, ele não tem uma face só. E as atribuições que são dadas aos deuses levam a um só resultado. E eu sempre falo sério que se eu pegasse a Bíblia e tivesse que jogar ela fora, que é o livro mais comercializado no mundo inteiro, em toda a história da humanidade, ou mais lido no mundo inteiro, eu tiraria um só versículo que é o resumo de tudo. Qual? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu acho que o nosso caminho aqui nesse mundo é conhecer a verdade. E fé não é você fechar os olhos e crer em algo que você não viu. Fé é você ter certeza daquilo que você está vivendo. Então, essa fé boba de que eu não vou discutir isso, é porque Deus quer, não. Eu quero saber porque Deus quer. Ele tem um propósito em tudo. E você se sente renovado quando você está na Índia, quando você chegou semana passada? Alguma mudança, alguma transformação você já percebeu na sua vida, no seu modo de ser? Muito. E dessa vez, última, eu tive assim várias experiências fantásticas. Eu vi uma sessão de fisão nuclear dentro de um templo. Eu conversei com um dos gurus mais conhecidos hoje no mundo durante 2 horas e conversando calmamente, aprendendo muito. E uma das coisas mais importantes que eu senti nessa última viagem foi a importância da família, porque eu estava distante da minha mulher e do meu filho e naquele momento num templo eu estava convivendo com eles dentro do coração. E eu vi que muita coisa eu tenho que mudar para que eles ainda possam aproveitar um pouco mais de mim. Porque a coisa que eu acho mais importante dentro do conselho hinduísta é que a gente vive um ciclo de construção, de manutenção, de renovação. Então, muita gente comporta como se não precisasse mudar nunca. E a mudança é necessária a cada instante. E eu senti mais necessidade de me entregar mais à minha família e de entregar mais à minha cidade, de me entregar mais a Uberaba. Eu pretendo que daqui a uns anos, quando o meu filho estiver mais velho, e talvez eu velhinho, ele possa ter orgulho daquilo que eu trabalhei também para fazer por Uberaba. Nesse instante, por exemplo, lá na Índia, tem pessoas trabalhando no projeto que a gente deixou encaminhado lá, para que sêmens de animais de Uberaba possam ir para a Índia e fazer o gado de lá mais produtivo, como o gado de lá, quando chegou aqui, fez o nosso gado ficar mais produtivo. Esse trabalho seu é desenvolvido com o público e você tem a oportunidade também de conviver com aquelas pessoas, a gente pode chamar de baixa renda, com maior dificuldade financeira? Olha, isso é que é uma coisa impressionante. Ao mesmo tempo que eu abraçava o ministro-chefe da Agricultura
da Índia, que é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. E eu conversava com um peãozinho que não tinha nem casa para morar. Eu viajava com um milionário do meu lado e com um chofer que tinha que sustentar a família dele debaixo de uma ponte. Eu dormi em carro e ao mesmo tempo eu dormi em um hotel 5 estrelas, quer dizer, na mesma viagem, não é ao mesmo tempo. Então, essa diferença muito grande entre classes diferentes, trabalhos diferentes, mostra o quanto é importante respeitar todo mundo de maneira equivalente. E que cada um, do mais simples ao mais alto posto, tem obrigações para com todos. Você dormiu em carro lá por qual motivo? Existem regiões na Índia que, se você quiser ver um gado bom, diferente, você tem que procurar a região que os pastores não têm casa, eles são nômades, são chamados rabares. E nessas regiões, no Rajasthan, em Gujarat, não tem hotel, não tem casa para você ficar, não tem internet para você comunicar. Eu fiquei 6 dias sem falar com a minha família. Mas foi uma das experiências assim, marcantes na minha vida. Igual a isso, só quando eu estive nos Andes, no alto da cordilheira, que a cidade mais próxima que eu encontrei ficava a 700 quilômetros, e eu sentindo falta de ar para respirar. E foi das paisagens também mais lindas que eu vi na minha vida. Então você vê o sol nascendo de um lado e a lua se pondo de outro, um frente a frente ao outro. Uma coisa maravilhosa. Otávio, é interessante assim, que vai construindo o que você está falando nessa linguagem, você lida com algo que tem que ser lógico, quase matemático, quando você está ali trabalhando como um juiz, né? Por outro lado, vem essa expressão, essa manifestação da sensibilidade da arte, de você estar lá no Alto de Montanha, de ver um pôr do sol, de conviver com essas pessoas de todas as classes sociais na Índia e aqui no Brasil também. Como é que você se vê, assim, se vê como um ser completo, em busca, sempre em busca, é meio aventureiro? Eu acho que quando eu deixar essa forma que eu tenho hoje, eu vou ter que buscar mais. Porque é tanta coisa nesse mundo para se manifestar que qualquer existência ainda é pequena diante de tudo que ela pode oferecer. Mas a cada instante eu sinto que a gente se torna mais novo, ao invés de ser mais velho, com chance de enxergar algo diferente. Porque fala, olha, o pequeno ainda vai enxergar muita coisa. Sim, o meu filho, por exemplo, vai fazer 7 anos. Ele vai enxergar muita coisa, mas ele não tem a experiência que eu tenho para enxergar com vários pontos de vista. Porque isso que é muito interessante. Nada tem um ângulo só. Tudo tem vários ângulos. E a gente, com a vida, vai aprendendo isso. Eu creio, porque eu acho ainda é um pouco distante de crer, né? Eu creio que nós temos que medir a técnica e a poesia. A técnica e, ao mesmo tempo, o sonho. Porque se não fosse isso, a humanidade não estaria chegando aonde chegou e aonde ainda vai chegar. Você imagina os nossos antepassados lá atrás, ajoelhando no chão e cumprimentando o sol como se fosse o Deus, ou cumprimentando a lua como se fosse também um Deus. Hoje nós sabemos que o sol e a lua, como Jaci e Jaciara, como chamavam os tupis antigamente, não são deuses, mas são elementos fortes de uma construção universal. E ao mesmo tempo que a gente olha uma vaca, que a gente quer que ela produza mais leite, a gente tem que sentir a beleza do trabalho do homem do campo em produzir mais leite para a gente. Você leva também esta mentalidade, essa sabedoria para os países que você visita? Porque você visita vários, né? Olha, eu tenho grandes surpresas com isso. Grandes amigos. E, por exemplo, eu tive uma experiência agora recente que foi mostrar quanto seria importante usar touros brasileiros provados na Índia. E eles me chamaram para dar uma conferência na casa onde morou e morreu Mahatma Gandhi. E o Mahatma Gandhi foi um homem para mim, para não ser esquecido, porque ele propôs uma revolução diferente, uma revolução sem guerra. E a partir dele outros homens, como Martin Luther King, também propuseram isso a exemplo dele. Eu fui o único estrangeiro
a falar sobre todas essas ideias dentro do Centro de Preservação da Memória dele. E fui o único a receber um troféu por causa disso. E eu falo que essas experiências fora do Brasil fazem com que eu entenda que o mundo não tem fronteiras. Uberaba não termina nos limites dela, Minas Gerais não termina nos limites dela, o Brasil não termina nos limites dele. O mundo é aberto para todos. Você faz registro documental dessas suas experiências, né, das suas vivências, né? Porque vivenciar é algo que é intransferível. Talvez aquela emoção também que você não registra naquele instante, ela se perde daí a uns 5 dias, né? Perde, muita coisa se perde. Você registra, porque isso é uma riqueza muito grande. Eu tenho uma coleção enorme de álbuns de fotografia que não estão em computador, estão no álbum mesmo, estão tradicional? no álbum mesmo, com escritas, com tudo isso. E tenho arquivos que são eletrônicos. E eu tenho uma enorme coleção de objetos trazidos de viagem, essas coisas todas. Eu acho que isso é importante, não só para o meu filho, porque eu pretendo que ele tome conhecimento de tudo e sempre faço isso, e quando ele pode, ele viaja comigo, e a minha esposa também, mas isso fica para frente. Eu não quero ser ninguém famoso, ninguém que possa ser, esse aqui foi de... Não, mas isso pode servir para alguma pessoa. Isso eu acho muito legal. E adoro trabalhar com criança. Acho formidável trabalhar com criança. Nós estamos com vários projetos, inclusive para Uberaba, para trabalhar junto com crianças, porque eles não são o futuro, eles já são o futuro hoje. Você é também um grande colecionador de obras de arte, né? Parte dessas suas viagens também. E uma parte desse acervo seu foi colocado numa exposição lá na Sala Cecílio Palmério, né? Ali onde é a Uniub, aqui no centro da cidade, que foi na solenidade de posse sua na Academia de Letras. Foi. Né? Você pertence à Academia de Letras do Triângulo Mineiro. E como que é essa participação sua? Como é que está a Academia de Letras do Triângulo Mineiro atualmente? Eu considero a Academia de Letras algo muito importante para a cultura de todo o Triângulo Mineiro. E o Triângulo Mineiro que a gente chama é o Triângulo propriamente dito, geograficamente, e o Alto Paranaíba. Eu carinhosamente chamo de nariz de Minas, o respirador de Minas. Porque eu acho que Minas Gerais, sem esse triângulo aqui, não teria chegado onde chegou como Estado. E hoje, muita coisa que acontece no país acontece nessa região nossa. E, para mim, quando houve essa posse, foi muito significativo pelas pessoas que estavam lá presentes, pela coleção que eu mostrei, que eu acredito que ela não pertence só a mim ou a minha família, ela pertence a todos nós que participamos de alguma forma por minutos, por horas, por dia junto conosco. E é uma construção, cada dia começou quando eu tinha 12 anos de idade, e peça por peça vem sendo montada, e tem um porquê que cada uma está lá, e às vezes, é porque é um grande nome, como por exemplo tem uma obra do Picasso que eu considero importante. Não é porque tem um grande nome, é porque aquilo tem um significado para mim. Aquilo não é porque tem uma assinatura famosa ou que pode valer algum dinheiro, mas aquilo diz alguma coisa de um tempo da minha vida. Tem uma referência de um momento histórico para você, né? Com certeza. Por isso que justamente na posse da academia, que eu falei que é uma entidade importante na nossa região, foi colocado. Foi uma proposta que o Jorge Alberto Nabuti fez, que eu aceitei e que nós levamos. Porque muita gente que fez a cultura de Uberaba e que vem fazendo está com assento na Academia de Letras do Triângulo Mineiro. Eu, por exemplo, ocupo a cadeira que foi do Monsenhor Juvenal Arduino, que eu tive a felicidade de ter sido meu professor de Sociologia. E um grande homem, independente da crença religiosa, o conceito dele de humanidade era uma coisa fantástica. Tem assento na academia Dr. Guido Bilharinho, que é outro nome também que a gente tem que tirar o chapéu perto de tudo que ele fez pela nossa cultura, pela poesia. O Jorge Alberto Nabuti, que é um jornalista e que tem feito um bom trabalho. Então a academia tem dado muita contribuição no aspecto cultural. A participação da academia o ano passado, por exemplo, no Festival Literário em Araxá,
foi algo assim marcante. Foi uma das presenças mais fortes durante o festival. Hoje ela é presidida pela psicóloga Eusséia, né? Isso. E eu acompanhei que realmente foi um grupo muito grande para Araxá. Agora, no dia que você tomou posse, só relembrando aqui da sua coleção que ficou exposta, o escritor também, Jorge Alberto Nabuti, que já foi presidente da Academia de Letras também, ele fez um texto, né, e apresentou assim de uma maneira muito impecável sobre as obras lá, retratando mesmo assim uma certa caminhada na sua vida, como você disse aqui. Foi. O Jorge, que é um amigo querido, fez isso. Ele fez 2 textos muito importantes naquele dia. Um foi com relação à coleção e o outro foi com relação à imagem que pertenceu ao Major Eustáquio, do santo padroeiro de Uberaba, que naquele instante foi entregue para a academia e que é um objeto, independente da parte religiosa, um objeto histórico para Uberaba. Porque Uberaba tem dois santos, né? Que as ruas terminam justamente de frente à catedral, aqui perto onde a gente está agora. Que é Santo Antônio de São Sebastião. São Sebastião. A imagem do São Sebastião foi perdida pelo tempo, mas a de Santo Antônio está aí, está conservada, está com o Menino Jesus nos braços e hoje está sob a guarda da Academia de Letras do Triângulo Mineiro. Zé Otávio, eu tenho aqui no meu briefing, vamos entrar também, estamos na academia, vamos entrar para essa parte de escritor. Que você já lançou os livros, olha, eu anotei aqui, Ano Nu ou Vestido, Poemas Diversos, Hugo, o Draculindo, né? Draculindo. Draculindo. O Brahma no Brasil, o Midas de Pedras, o Guzerá de Todos Nós, a Vala, a Vaca Multicolorida. Aqui tem alguns que você vai me explicar, que alguns são técnicos ou todos são literatura infanto-juvenil? Olha, tem uma mistura aí danada. Começa desde os primeiros lançamentos que foram feitos na Bienal do Livro de 2000 até hoje, onde tem contos, crônicas, poemas, livros infanto-juvenis e livros técnicos e históricos. Então é uma verdadeira salada. E fala assim, mas por que essa misturada toda? Porque a vida é uma mistura. Não tem jeito. Você fala assim, qual é o prato que você considera que seja um exemplo de vida? Salada. E como a vida é todo dia, então eu gosto de misturar tudo isso. Então você pega o Hugo Draculindo, que você falou agora mesmo, foi o primeiro livro que eu escrevi junto com meu filho. Ele na época tinha 4 anos. Né? Ele tinha 4 anos na época. 4 anos. Então todas as ilustrações são dele. Ele sentava, eu contava a história, ele desenhava. Não teve uma interferência minha nos desenhos dele, são bem marcantes. E hoje ele olha para aquilo e tem orgulho de ter feito aquilo. E aquilo era uma forma também de chamar a atenção dele que ele podia produzir algo. Aí você citou outros livros, o Guzerá de Todos Nós foi lançado nesse último ano, foi o último livro da parte de zootecnia. Eu conto sobre a raça Guzerá, que é uma das raças importantes que veio para Uberaba e que tornou o Zebu de Uberaba famoso no mundo inteiro. E que eu começo falando sobre Guimarães Rosa, que para mim foi um dos maiores escritores que o Brasil já teve. Ele construiu de novo a forma de expressar. Então, logo na entrada, já coloco algumas palavras de Guimarães Rosa e vou contando a história do Guzerá chegando aqui, muitas coisas das famílias de Uberaba, das famílias da região, e do que se tornou hoje o Guzerá no mundo inteiro, graças ao trabalho que o Brasil fez. Então, realmente é uma mistura, e ao mesmo tempo vem poesias, né? Aí eu vou com vários versos, e eu tenho a mania do verso livre. Eu acho que é mais fácil das pessoas entenderem realmente aquilo que a gente quer fazer. Às vezes a gente fazer a coisa muito métrica pode parecer inatingível para a maioria, e eu trabalho muito com verso livre para dizer para as pessoas, até você é um poeta, até você pode ser um poemeiro, porque toda manifestação artística ela é de todos ou para todos. Nós temos que despertar em cada pessoa a vontade de desenhar, a vontade de escrever, a vontade de fazer música, porque isso não é uma manifestação, não são manifestações para privilegiados, são facilidades de comunicação. O Pedro Otávio, né, que é seu filho, ele é seu parceiro em outras obras também, né?
E como é que foi esse chamado? Você fez um convite a ele, vem aqui, meu filho. Aí a sua esposa, Lucélia, deu todo o apoio, falou, acompanha o papai e vai ver o que vocês vão descobrir juntos. E ele se encantou, se interessou? O Pedro Otávio, desde pequeno, ele ficava encantado com a prancheta, com os lápis de cores e principalmente com as tintas. Ele achava aquilo assim, uma coisa diferente. E, de repente, eu comecei a inventar histórias para ele. Em vez de contar os Três Porquinhos, o Chapeuzinho Vermelho ou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque ele era uma criança de 4 anos, não tinha alfabetizado ainda, eu achei melhor inventar histórias. E eu peguei e comecei a inventar histórias. E ele gostava das histórias. Aí depois que eu inventava, vamos desenhar. Aí ele começava a desenhar. Em cima da história que vocês criaram, que você contou. Exatamente. E antes dele nascer, eu tinha feito o primeiro livro infantil meu, chamado Menino do Planeta Azul, mas que nunca tinha publicado, porque eu estava na poesia, nos contos, nos livros de zootecnia, e aí só agora, depois de 12 anos, é que eu publiquei. Tem mais esse que eu não citei aqui, né? Tem mais alguns. Tem mais outros alguns? aí. Tem. Qual que é o então, outro? Aí foi feito o Menino do Planeta Azul, que é autobiográfico, que eu começo a contar como que eu descobri que as pessoas nascem, e aí fui fazendo toda a evolução com pinturas minhas durante 40 anos, que são as ilustrações do livro. Mas foi depois da parceria com o Pedro que eu tive coragem de mostrar meu primeiro livro infantil que estava na gaveta. Isso é muito bom. E como que o Pedro Otávio, ele está com quantos anos hoje? Ele vai completar 7 anos em maio. Bem criança ainda, mas como é que ele se vê nesse universo de escritores? Ele se sente um escritor? Como é que ele lida com isso? Ele se sente e, ao mesmo tempo, eu tenho uma preocupação, e a mãe dele também tem, porque ele não pode se sentir uma criança a mais que as outras. Tá? Porque o Pedro Otávio já deu entrevistas em televisão, o Pedro Otávio já foi capa de revista, o Pedro Otávio já participou de encontros literários quando outros autores nunca tiveram chance. Dá licença aí, ele já foi capa da revista Veja, não é isso? Já foi capa da revista Veja. Fez um sucesso, bebê lindo, né? Então, nós temos uma preocupação muito grande como pais, dele sentir que tudo isso não faz dele melhor ou mais que os outros. Então a gente procura colocar que isso é uma produção como outra criança faz outro tipo de produção. Então tem horas que nós temos que buscar muito esse equilíbrio para que isso não possa afetar a vida dele no futuro. Não só ser ruim para ele, mas para as pessoas que convivem com ele. Ele tem que entender que nada é mais importante do que ninguém. E como que os colegas dele, dessa faixa etária, os colegas, né, do colégio, como é que vê o Pedro Otávio? Porque cada um tem a sua produção, conforme você bem fez essa reflexão aqui, que é super importante. Cada um tem a sua vocação, né? Mas o Pedro Otávio ele já tem uma projeção. Felizmente, né? Quem dera que todos pudessem ter isso. Mas ele já tem essa possibilidade, esse universo que foi favorável para ele. Eu acho que uma coisa muito interessante do Pedro Otávio, primeiro, é o orgulho que ele tem de ser de Uberaba. E o umbigo do Pedro Otávio, seguindo uma tradição familiar, foi enterrado no centro do Parque Fernando Costa. É mesmo? Foi. Tradição familiar? Tradição familiar, porque existia aqui na nossa região, e boa parte do Brasil, a seguinte tradição. Quando o umbigo do filho caísse, geralmente com 7, 10 dias depois do nascimento, você pega o umbigo, enrola numa gaze e enterra num lugar onde você quer projetar algo para aquela pessoa. O meu umbigo, por exemplo, foi enterrado debaixo do morão principal do curral do meu avô. A minha irmã teve um umbigo enterrado debaixo da melhor roseira do quintal da minha avó. E ela é uma pessoa doce, bonita, viçosa, como uma rosa. E a pecuária foi muito forte na minha vida e é muito forte até hoje. Então, eu não sei se isso é mentira, se é uma crença boba, mas comigo deu certo. Então, o que eu quis fazer? Ao mesmo tempo que, junto com o Pedro, nos meus braços, com a Lu, mãe dele, nós fomos lá no Parque Fernando Costa, no centro da pista de julgamento, furamos um buraco, enterramos o umbigo do Pedro, para que a gente falasse para ele que ele tinha que entender que tudo que ele recebeu na vida foi devido à pecuária
E se ele mesmo optar por alguma coisa no futuro que não tenha nada a ver diretamente com a pecuária, que ele saiba respeitar aquilo que a pecuária deu a ele, desde o alimento, depois a forma de vestir e tudo mais. E ele assimila bem isso, esse mundo aí, vocês estão fazendo outros projetos juntos, essa questão da literatura, de viver em Uberaba sim, né? Sim, ele tem um maior orgulho disso aqui, como eu tenho também, né? Eu falo, eu não sou só cidadão honorário uberabense, eu sou cidadão uberabense. A gente trabalha para que ele possa caminhar bem nisso, possa produzir bem para a cidade, bem para ele mesmo, e que ele possa ajudar no registro que essa cidade significa. Porque Uberaba é muito forte como cidade. A história de Uberaba é uma das histórias mais bonitas que eu conheço, e não é porque eu moro aqui ou porque tenha qualquer título aqui. É porque a gente vê os detalhezinhos dessa história, é algo marcante. Você tem vários títulos, né? Vamos falar um pouquinho dessas homenagens que você já recebeu. Essas aqui de Uberaba, a medalha Major Eustáquio, que até foi criada, né, pelo ex-vereador, super saudoso, respeitado, pelo professor Murilo Pacheco de Menezes. Essa alta condecoração, você também já recebeu a Santos Dumont, que ela é otorgada pelo governo de Minas, é uma estadual, né? E anterior a ela eu recebi também a maior honraria do governo de Minas, que é a medalha da Inconfidência, que eu já recebi também. Essa é no dia 21 de abril que ela é entregue, né? Ouro Preto. Em Ouro Preto, na cidade de Ouro Preto. Eu já recebi a grande medalha da Inconfidência. E recebi outras medalhas também, recebi o Mérito Pecuário do Maranhão, recebi o Mérito Internacional da Bolívia. Então tem algumas coisas que são muito importantes na minha vida, não assim porque, isso te faz importante, não. Aquilo ali para mim é um incentivo para mim continuar produzindo. E quando o Pedro não está comigo na hora que eu recebo isso, que em algumas ocasiões é difícil, eu agora recebi, por exemplo, essa condecoração lá na casa do Gandhi, na Índia. Que é o Mérito de Sevagram, né? Isso. Ele não estava comigo, mas eu cheguei, e tão logo ele acordou, porque eu cheguei de madrugada, eu pus na mão dele, mostrei para ele o que o pai tinha recebido, entrei na internet, mostrei os vídeos, para que ele possa entender isso e procurar também fazer coisas que possam dar a ele títulos. Não precisa ser esses títulos, mas simplesmente, às vezes, um muito obrigado de alguém, que eu acho muito importante. Para mim, receber uma medalha, como eu recebi a medalha Major Eustáquio, é tão importante, tal como eu receber um muito obrigado por algo que eu fiz para alguém. É o reconhecimento, né? É o reconhecimento. Que materializa ali em algo que fala assim, não, poxa, eu fiz algo que valeu a pena, que teve um valor para alguém. Exatamente. Como é também muito bom dizer muito obrigado a alguém. Sim. Essa troca, você receber um muito obrigado e você dar um muito obrigado, que até eu gostaria de mudar esse nome, agradecido, porque muito obrigado, ainda o obrigado fica aquele negócio de tem que ser. Não, é uma coisa que sai realmente do coração. Aliás, eu vi uma coisa linda no templo, a semana passada lá na Índia. Esse templo de 5.000 anos? As pessoas chegavam com um coco seco, entregavam para o monge. Aí ele pegava o coco, partia, a água escorria, aquela água era usada no templo, e ele entregava de volta o coco partido ao meio e a pessoa vinha e colocava no altar da devoção. Aí eu perguntei a um indiano muito amigo, que já vem sempre à minha casa, falei, que significado tem isso? Ele falou assim, o coco é como o coração. E na hora que você parte, você mostra a Deus o quê? Uma castanha branca. O seu sentimento tem que ser puro. Tudo é ensinamento, né? Muito forte. Muito forte e bonito. Você também recebeu o prêmio Fiat. Recebi. Isso foi pela literatura, pela arte? Foi pelas artes plásticas. Foi por pintura. Foi uma concorrência com 29 mil nomes. Bastante, hein? Bastante. Nossa. E um júri da pesada, no bom sentido. Muita gente, o Mário Gruber fazia parte. E fui escolhido como, naquela ocasião, como a melhor pintura. E andou por vários museus do Brasil.
esse Que quadro pintura pertence. É uma pintura feita com pigmentos naturais, tem o formato de um carro, tá? E também com o uso de tecidos. É um quadro que eu até gostaria de tê-lo na minha casa, mas ele pertence hoje à Fiat. Ah, está com a Fiat. Está com a Fiat. E andou por vários museus no Brasil e no exterior também. E aquilo para mim foi muito, assim, inesquecível. Eu falo que eu prefiro não esquecer durante toda a vida, não só pelo prêmio, que foi um prêmio alto, de valor financeiro, mas de escutar de pessoas que eu considero importantes e que eram ícones, e que são ícones para mim até hoje, elogios com relação à obra. E muita gente passou a conhecer o meu trabalho de pintura a partir disso. Zé Otávio, você também navega aí no mundo da fotografia, né? Você fotografa bastante, eu vejo nas fotos de animais, por exemplo, de natureza, está sempre divulgando. Também é uma arte que você gosta, que você exercita? Eu acho que a fotografia minha não é uma coisa profissional. É uma coisa de amador, mas que é uma coisa que eu vivo. Porque é uma forma de você relembrar a experiência que você teve, o que a gente teve, que cada um teve. Tem muita gente que tem medo de ficar atrás de uma câmera. É uma coisa muito simples. E depois que você vai pegando aquilo, vai olhando, vai lembrando de situações, é delicioso. É muito bom. Dessa sua temporada, suas temporadas na Índia, né? Dali vai surgir algum livro? Eu imagino que sim, até espero que sim. Esse ano eu lanço um livro que tem muito da Índia, né? Chama Enciclopédia Kamandenu. São 1.104 páginas em 3 idiomas. Tem a versão e-book dela e boa parte dela falando sobre a Índia, porque existe na cultura hinduísta a ideia de que a primeira vaca do mundo se chamava Kamandenu e ela surgiu na Índia. Há 20 anos atrás, mais ou menos, os cientistas comprovaram que o primeiro bovino do mundo surgiu ali naquela região da Ásia, realmente. Então, a partir disso, eu começo todo um trabalho de pesquisa e de visita a 82 fazendas ao redor do mundo, mostrando a importância desse gado, que é o bós índico, esse gado que tem um cupim nas costas. Às vezes as pessoas não entendem o que é zebu, mas zebu não é uma raça, são várias raças. E na Índia elas são 30 raças. E depois da Índia se formou outras em outras partes do mundo, como no Brasil se formou o Indo-Brasil, o Tabapuã, nos Estados Unidos se formou o Brahma, e aí por diante. Zé Otávio, a última pergunta, nós estamos encerrando o programa, infelizmente, né? Mas o que está muito contemporâneo hoje, o que se fala todos os dias, em todas as rodas, é a questão dessa chamada crise brasileira, ou uma crise política, uma crise econômica, uma crise de credibilidade, ou uma crise moral, enfim, uma super crise, né? Você que tem essa visão ampliada de vários povos, de várias civilizações, que transita com muita gente em várias áreas, conforme nós falamos aqui no programa, qual é a sua opinião sobre essa situação atual do Brasil? Olha, eu não tenho 500 anos, até gostaria de ter, mas eu acho que é a pior fase que o Brasil já atravessou e está atravessando em toda a sua história. Se nós olharmos desde o início, que o Brasil não foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, ele foi descoberto anterior ao Pedro Álvares Cabral e o Pedro Álvares Cabral só ficou como oficial dessa descoberta, pelo acordo que o Brasil tinha, que o Portugal tinha com a Espanha, então ele teve que aguardar 2 anos para anunciar a descoberta. Então, nesses 500 anos, eu não conheço em livro algum anterior à minha existência, e que eu possa ter lido, ou qualquer referência que mostre algo tão negro como que nós estamos vivendo agora. Você vê bem, a Inconfidência Mineira, ela foi feita por causa do imposto de 25% que Portugal queria do Brasil. Hoje, quanto nós pagamos de imposto em relação ao que nós ganhamos? E não é só isso, a crise moral é a pior que nós já atravessamos em todo esse tempo. Porque você tem que provar algo que já está provado, que está na cara de todo mundo. Então é uma condição trágica
e que vai contra muitos pensadores que a humanidade já teve. Zé Otávio, muito obrigada por sua presença aqui, tá? Foi uma rica entrevista, te agradeço imensamente por estar aqui comigo, aqui no Poder Legislativo, nesse salão nobre, né? Com essa também riqueza de pinturas parietais. Muito obrigada. Agradeço também, muito obrigado. Terminamos a entrevista, né, com José Otávio Lemos. Muito obrigada por sua companhia e até breve.